Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez, como eu disse para vocês, será a quinta obra dos 5 romances históricos mediúnicos. Só para recapitular, o primeiro foi há 2000 anos, o segundo foi 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e agora a obra Renúncia. Esses 5 romances faz parte dos romances históricos de Emmanuel. E em Renúncia nós vamos encontrar alguns dos personagens que transitaram na obra 50 anos depois. Vou falar um pouquinho como a obra entrou na minha vida, os personagens, a história, que seria o resumo desse romance, e no final um bônus sobre algumas curiosidades acerca dessa obra. Bem, essa obra tem mais ou menos uns 10 anos ou mais que entrou na minha vida, logo após essas 4 obras que eu citei para vocês agora há pouco, porque ela é sequência, né, como se fosse uma saga, né, dessas pessoas que transitaram nessas obras, há 2000 anos, 50 anos depois, como eu falei para vocês. E essa obra ela é recheada de acontecimentos que estão marcados no século XVI, XVII, né, por volta de 1500 e pouco, 1600. E ela se passa, esse romance, no caso essa história, em alguns países, como a França, os Estados Unidos, a Espanha, a Irlanda e a América. Então, nesses países que os personagens vão transitar. Porém, vou focar apenas em 2 personagens, que seria Alcione e Pollux, né? Ou Padre Carlos. Posteriormente viria a ser depois. Os personagens secundários seriam o pai de Alcione e sua mãe Madalena e o padre Damiano. Bem, essa história ela ocorre durante o século XV, no reinado de Luís XV, né? Naquele tempo, as pessoas da época elas viviam muito de uma maneira peculiar. Também a gente tem que falar, para que a gente possa adentrar na obra, que ainda existiam os resquícios da Inquisição. A Inquisição foi um sistema, né, que a igreja criou um mecanismo como se fosse um tribunal. E esse tribunal julgava as pessoas, né? Entre esses julgamentos existiam vários tipos de crimes, né, que as pessoas cometiam. Nada mais eram pretexto para a igreja tomar os bens das pessoas e acusá-las ou de heresia ou de bruxaria. Então era instalado esse tribunal. E as pessoas eram torturadas, as pessoas eram até, além de ser tomadas os bens e torturadas, elas eram condenadas também à morte. Bem, é nesse contexto que os personagens vão mergulhar nesse momento, né, em que esse contexto histórico nos apresenta. Bem, antes da gente entrar na história propriamente dita, eu preciso situar vocês porque o romance ele começa com a narração de Emmanuel descrevendo um planeta chamado Sirius. Eu vou fazer aqui um breve resumo, fazendo algumas pesquisas. Sirius é uma estrela, né? No caso, estrelas gêmeas, são 2 estrelas que foram descobertas, né, aproximadamente há 1500 anos antes de Cristo, na época dos egípcios. Então, eles acreditavam que essa estrela Sirius, que na época apresentava uma cor avermelhada, era formada pela estrela maior ou cão maior e a estrela menor, cão menor, ou seja, eram 2 estrelas gêmeas. Eles acreditavam que a influência desse planeta era responsável pelas cheias do rio Nilo, isso na época do Antigo Egito. Por isso que os egípcios cultuavam o deus Anubis, que era aquele forma de gente, né, a face de cachorro, por conta disso. Então, é nesse ambiente que o autor começa a nos apresentar a obra, né, de forma transcendente, mostrando que Alcione, a personagem principal dessa obra, ela era um espírito muito evoluído e ela vinha desse planeta, né, chamada Sirius. Lá ele descreve no livro que é um lugar muito bonito, né, um lugar resplandecente, de cor azulada, né, e que os edifícios que lá se formam aparenta como se fosse o cristal, né? Existem alguns castelos lá e aparenta o cristal. Então é lá que essa personagem habita. Em contrapartida,
A pessoa ao qual é o amado dela, ou a sua alma gêmea, chama-se Pollux. Só que como ele vai reencarnar na Terra, ele está se preparando para reencarnar, ele se chamará Carlos, que posteriormente será Padre Carlos. Então ele começa a descrever, ele tira o leitor, né, desse ambiente de luz para um ambiente mais sombrio, onde o Carlos se situa. Aí já começa ele começa a fazer um desenho, né, de como será mais ou menos a trajetória desse espírito evoluído, no caso Alcione, em que ela reencarna na Terra para ajudar o seu amado Pollux. Bem, então ela vem até a Terra nessas zonas sombrias aqui da Terra, isso tudo no plano do invisível, no plano do espírito, vamos dizer assim, porque já por tratar-se de uma obra mediúnica, como eu falei para vocês. Então ela vem até a Terra, encontra-se com ele e promete que vai dar para ele um suporte, né, para que ele possa alcançar e sublimar, né, como pessoa, para que ele pudesse alcançá-la, né, já que ela estava num patamar acima dele moralmente falando. E eles reencarnam, né, e o primeiro encontro deles que se dá na Terra é quando ela tem 17 anos. Né? Nesse momento, quem faz a apresentação deles é o Padre Damiano, que seria o tio do Carlos. Padre Damiano, para quem já me acompanhou nas outras resenhas anteriores, seria o Públio Lentulus, de 2000 anos, o escravo Nestório, 50 anos depois, o Pompílio, de Ave Cristo, né? Então, esses personagens em que o autor Emmanuel, né, foi ali se apresentando nessas obras, ele vai ser agora o Padre Damiano. Bem, então o Padre Damiano apresenta os dois, porém o Carlos, ele já tinha feito os votos, né? Ele já tinha feito os votos em relação ao sacerdócio. E aí quando ele vê Alcione, ele reconhece nela sua alma gêmea e ele tem uma paixão ali avassaladora. Porém, Alcione, ela não corresponde a esses primeiros encantamentos porque ela está num momento muito complexo em relação à sua família. Ela está muito envolvida com a família, está resolvendo questões familiares. Então, o primeiro ato de renúncia dela, né? Ela renuncia esse amor, né? Esse grande amor que ela sente também por ele. Porém, ele não compreende, né? E resolve deixar a batina, meio que enciumado, né? E aí ele resolve se casar com uma pessoa. Quando, passado muitos anos, quando a Alcione, ela consegue resolver as questões familiares, isso depois de muitos anos, ela resolve procurar Carlos. Só que quando ela o encontra, ele já se encontra casado e infeliz no casamento. Ou seja, ele fez uma escolha precipitada. E ela, mais uma vez, renuncia, né? Porque ela não vai aceitar ser o pivô da separação dele, da esposa dele, embora ela o amasse muito. E ela resolve entrar para a Ordem das Carmelitas, né? Onde ela se torna freira, sem ele saber. Então ela se entrega, né, à Ordem das Carmelitas para se doar totalmente, integralmente ao próximo. Passado algum tempo, Carlos também se decepciona com a esposa, em que ele é traído, e ele resolve, né, se separar, e também ele entra para a Ordem dos Jesuítas, né? E então ele também assume um cargo muito importante de inquisidor, só que eles não se encontram nesse momento, né? Ambos não sabem que estão servindo a Cristo, embora em contextos diferentes e propósitos distintos. Nesse meio tempo, Alcione, como freira, ela tem uma força e um posicionamento muito importante para a igreja, porque ela começa a capacitar as freiras no sentido da evangelização, da catequização, da instrução, né, das crianças, dos mais desfavorecidos. Né? Ela começa ali a realmente a colocar, vamos dizer assim, arregaçar as mangas da igreja, para que ela não possa ser apenas a senhora feudal conhecida da época, mas que ela possa também dar assistência a essas pessoas que necessitam, né? E ela faz um trabalho muito importante para a igreja, porém, ela se torna um empecilho
para as más intenções de um capelão corrupto que começa a assediar as freiras. E ela, tomando em defesa das freiras, ela termina sendo, de certa forma, denunciada à Inquisição. Então ela é presa num calabouço durante 10 meses e esperando o julgamento do seu inquiridor, né? Que por acaso era o Padre Carlos, agora chamado, né, com outro nome de batismo pela ordem dos jesuítas, né? Ele mal imagina que o grande amor da sua vida é a pessoa a qual ele vai julgar. Como ela passa muito tempo presa, durante 10 meses, à espera desse julgamento, tá chovendo. Bem, então só para encerrar o vídeo, ela passa 10 meses esperando esse julgamento. Era um lugar insalubre, úmido e onde a luz do sol não tinha acesso. Então dá para imaginar que ela contraiu alguma doença infecto-contagiosa, como a pneumonia ou a tuberculose, é o que dá para a gente imaginar na obra, porque ela emagrece bastante, fica muito debilitada, já tem dificuldade de respirar, já que aquele ambiente é insalubre. Quando acontece o dia dele visitar a prisioneira para que ele possa aplicar a ela o julgamento, né, ela não sofre tortura, mas ela espera o julgamento. Então quando ele vê, né, embora ela desfigurada, ele reconhece o grande amor da vida dele, ele percebeu ali que perdeu ela para sempre, né? Então é um romance que no final é muito comovente. Aí conta-se, né, retrata que o pai dela e a mãe, que já estavam já no outro plano da vida, vem buscar ela juntamente com seus amigos dessa estrela chamada Sirius, né, que eram seus companheiros desse lugar, que inclusive ele conta no livro que é um planeta muito ligado à questão da música, né? E aí eles vêm buscar ela, ou seja, ela sai vitoriosa. Então a gente pode ver essa personagem que o tempo todo ela vai tendo uma ascensão, né? E ela sai vitoriosa de todas as situações, de renúncia em renúncia, né? Ela abdica de si mesma para poder se dedicar ao próximo, se dedicar ao outro, sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse especial. E aí quando ele vê ela naquela situação, ela se despede dele, né, e diz que apesar de tudo perdoa e o ama, ainda diz assim, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Então assim, é um sublime aprendizado que a gente vê com essa obra, é muito linda, muito bela. Eu chorei muito, eu chorei tanto no final que a gente vai se envolvendo com os personagens, né, com a forma como a obra é conduzida, que a gente se sensibiliza demais, né? Então assim, um amor como aquele a gente não vê na Terra realmente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueça de dar o like, de curtir, de compartilhar se possível, de ativar o sininho, que é mais fácil quando eu enviar algum vídeo, já vai sinalizar para vocês. Bem, quem não acompanhou as outras obras anteriores a essa, para que possa entender, que veja as resenhas anteriores, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, e essa última obra, que é a obra Renúncia. Como eu falei para vocês, eu tinha prometido que o mês de dezembro, começando agora em janeiro, seria somente obras mediúnicas, ou seja, para literatura comum, literatura fantástica. Uma literatura que fala sobre o mundo espiritual, ou fala desse universo, desse multiverso. Bem, não esqueça de dar o like, como eu falei pra vocês. Obrigada, beijos. Até a próxima resenha. Tchau, tchau.